Quem nunca sentiu medo de avaliação, que atire a primeira pedra? A verdade é que pensar em uma prova não nos traz à tona sentimentos positivos. Será que não é hora da gente mudar isso? Meu nome é Andressa Bergamo, eu sou sócia e gestora de comunicação aqui na Brain e nesse episódio do Laboratório de Educação vamos falar sobre avaliações. Vem comigo! Bem-vindos a mais um Laboratório de Educação. Hoje eu tô aqui com a Letícia Tiboni, que é vice-presidente da Brain. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, Andressa. Tudo bem? Tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre avaliações nos treinamentos corporativos. Eu comecei esse vídeo com uma provocação, falando que geralmente uma prova não nos traz à tona sentimentos positivos, né? Geralmente avaliações estão ligadas ali com estresse, medo, ansiedade, são sentimentos negativos. Por que você acha, Letícia, que as pessoas têm esses sentimentos quando pensam em uma avaliação? No geral é porque a gente tem medo de errar, tem medo de falhar, tem medo do fracasso, tem medo do julgamento, né? As pessoas vão ver que eu não fui bem ou que eu não sei o quanto eu digo que eu sei, né? Então tem muito a ver com isso, com esse medo de falhar, medo de errar, medo de ter um resultado negativo, né? Um resultado diferente daquilo que a pessoa espera. E nada disso combina com educação corporativa, né? Com a gente formar uma pessoa, transmitir conhecimento, nenhum desses sentimentos e esses medos não combinam com esse cenário. Não combina com o crescimento, né? Num geral, assim, e a avaliação, ela serve para isso, né? Na verdade, Andressa, uma avaliação, ela serve para ajudar a corrigir caminhos, né? Então, deixa mais claro o quanto a coisa está acontecendo, quantas pessoas sabem, o que precisa ser mudado, né? Então, você sabe bem, eu sou muito acostumada a trabalhar com PDCA, eu sou viciada nisso, né? E a avaliação é um momento de cheque, onde você pode tomar ações corretivas depois. Então, é isso, uma avaliação serve para corrigir rotas, né? Porque se você estiver em um caminho errado, você possa corrigir a tempo. Então, ela não é uma coisa negativa, muito pelo contrário, né? Ela ajuda a melhorar. Esse, pelo menos, deveria ser o objetivo dela, né? É verdade, perfeita essa colocação, Letícia. E acho que para a gente conseguir cumprir esse propósito, né, de realmente ir num crescimento, contribuir com o indivíduo, não apenas fazer algo que gere medo, né, a gente tem que construir uma boa avaliação, não é fazer algo meramente para avaliar, mas algo que realmente tenha várias características que a gente vai compartilhar com o pessoal agora. Tem que ser bem pensado, é isso mesmo. E para a gente conseguir construir boas avaliações, a gente tem que estar sempre atento a 4 dimensões: o objetivo, a intencionalidade, a forma e o conteúdo. E a gente vai falar para você sobre cada uma delas a seguir. A primeira dimensão é o objetivo da avaliação, ou seja, o porquê, qual que é o motivo que você quer avaliar alguém. Pode ser algo como mensurar o nível de aprendizado sobre determinado assunto, por exemplo. E sabe que a Letícia é a pessoa aqui na Brain que sempre nos lembra de pensar no objetivo de qualquer ação do que a gente está fazendo. Letícia, por que o objetivo é tão importante? Por que você reforça tanto isso? Sabe, Andressa, que realmente você direciona a energia quando você lembra sempre desse objetivo. E no meio do caminho é muito fácil a gente se perder, né? E aí até me fez me lembrar a história da Alice no País das Maravilhas. E tem aquela cena clássica onde ela chega e pergunta para o gato: para onde vai essa estrada? E aí ele responde e pergunta para ela: para onde você quer ir? Ela falou: eu não sei. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer estrada serve. Então aqui é a mesma coisa. Se você não tem um objetivo muito claro daquilo que você quer fazer e do que você vai usar essa avaliação, para que ela serve, isso pode se perder no meio do caminho, né? E é muito comum a gente se perder e se maravilhar com o caminho e esquecer de onde quer chegar, né? E aí não chega onde quer de fato. Tem razão. E sabe, Andressa, que o objetivo está muito ligado com a segunda dimensão que você falou, que é a intencionalidade, que é para que serve a avaliação que você está fazendo. E sabe que a gente conversando um pouco sobre esse assunto antes de vir gravar esse vídeo, você me fez lembrar uma história que aconteceu comigo muitos anos atrás, quando eu trabalhava em uma fábrica.
e a gente tinha uma avaliação que ela acontecia com frequência e que ela, inclusive, era ligada à remuneração, uma remuneração variável. E era uma avaliação de 5S numa fábrica. E aí, quando eu vi, eu estava discutindo com o gestor da fábrica, né? E onde ele argumentava muito de que aquela avaliação não estava certa, de que aquele número não estava certo. E a gente tinha uma avaliação muito objetiva, com fotos, onde estava muito claro que, no caso, o pátio que tinha lá na fábrica não estava bem organizado, né? E até que no momento eu parei e pensei, eu falei, para que a gente quer fazer essa avaliação, né? Qual que é o objetivo? E aí eu perguntei para esse gestor, qual que é o teu objetivo com essa avaliação, né? Por que você está discutindo isso comigo? E aí ele enrolou um pouco, mas no final ele admitiu, olha, eu quero ganhar o meu bônus, né? Eu falei, pois é, mas o meu objetivo como diretora que eu era na época nessa indústria era ter o pátio arrumado, né? Ter as coisas organizadas. Então, aí a gente chegou num consenso que para atingir o objetivo, né, o para que servia aquela avaliação para mim e para ele, a gente ia refazer a avaliação. Você arruma de fato o pátio e a gente faz uma nova avaliação, você tem a chance de ter o teu bônus e eu tenho a chance de ter a fábrica organizada, né? Então aqui é só um momento onde eu queria demonstrar como a gente pode se perder no que é o objetivo de fato, né? E eu de fato estava ali discutindo se era certo, se não era, quando na verdade o meu objetivo não era aquele, né? Não era a nota, era ter o pátio arrumado, né? Então aqui só um exemplo. A intenção de vocês era diferente com a mesma avaliação. Com a mesma avaliação, exatamente. Eu gostei muito que você trouxe essa história, Letícia, porque ela mostra o quanto a intencionalidade, né, a intenção que você coloca naquilo é um fator crítico para determinar se a avaliação vai ter sucesso ou não. Porque quando a gente fala de educação corporativa, parece óbvio que a gente quer que as pessoas se desenvolvam, cresçam, que a gente consiga, que elas aprendam mais, enfim, se desenvolvam realmente, né? Mas se a gente não coloca a intenção nisso, pode ser que ao ver um resultado ruim de uma avaliação, se a gente não tiver uma ação ali para corrigir esse caminho, para trabalhar esse resultado ruim, a nossa intenção, na verdade, não está em desenvolver aquela pessoa, né? Pode estar em qualquer outra coisa, mas se a gente tem um resultado ruim, por exemplo, e não trabalha ele, a gente pecou ali na nossa intenção, né? De, enfim, desenvolver aquele indivíduo. Sim, pode não alcançar o objetivo esperado, né? Às vezes, inclusive, pode ter um efeito contrário, né? Então, eu quero fazer uma avaliação para saber quanto que a Andressa sabe de tal assunto. Dependendo da forma como eu faço, a Andressa pode mentir a respeito daquilo, porque ela se sente insegura de dizer que não sabe alguma coisa e aí perde a oportunidade de se desenvolver. Então, eu acabei jogando contra aquilo que eu queria, que era saber de fato o quanto que precisa aprender ou se desenvolver, né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado. E aí é que vem o terceiro ponto, né, Andressa, que é a forma que a gente vai usar para fazer essa avaliação. Justamente. Então, a forma de avaliar é o que define qual que é o tipo de avaliação, em que momento que a gente vai aplicar essa avaliação, né? Então, entendendo o contexto ali do que a gente tem o objetivo de explorar e qual que é a nossa intenção com aquela avaliação, a gente tem que entender como que a gente vai operacionalizar isso, né? Então, qual que é a forma que a gente vai adotar. E a gente separou aqui para você que está nos acompanhando 4 formas de avaliar, existem várias outras, a gente trouxe 4 principais que são as mais usuais e a gente vai comentar cada uma delas com vocês. Então acompanhe aí na tela o nome de cada uma. Então a primeira delas é a avaliação diagnóstica, que como o próprio nome já diz, ela tem a intenção de fazer um diagnóstico. Então, Andressa, uma forma que é muito usual nas empresas para fazer diagnósticos para avaliações dessa maneira, né, avaliações diagnósticas, é para fazer levantamentos de necessidades de treinamento. Então, onde faz um diagnóstico de como está a área ou como está a empresa em relação a um conhecimento específico, né? Então, por exemplo, agora, há alguns anos atrás, a gente teve a implementação da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, onde todos precisavam ter conhecimento sobre isso nas empresas. Então, aí é um bom momento, vamos fazer uma avaliação diagnóstica para ver quantas pessoas estão sabendo, para ver se precisa fazer alguma correção de percurso, algum treinamento específico, alguma padronização diferente, né? Uma coisa para corrigir uma falha que possa acontecer. Então, esse eu acho que é um bom exemplo de uma avaliação diagnóstica.
Perfeito. E até às vezes durante o treinamento os professores gostam, né, de aplicar alguma avaliação para entender como está indo o treinamento, né? Então, se ele já passou por algum conceito, fazer um diagnóstico ali, ver como que foi, se precisa ajustar a rota, até durante o treinamento, se ele for um pouco mais longo, às vezes vale a pena. Segunda forma de avaliação é a avaliação somativa, que é bastante comum quando você tem itens a avaliar ali. Você quer mensurar erros, acertos e atrelar isso a alguma nota. É comum quando você precisa fazer um ranking ou uma classificação, por exemplo. A gente pode trazer de exemplo disso, Andressa, duas coisas que nós temos aqui na nossa plataforma da eBrain. A primeira, nós temos alguns cursos que são personalizados, né? Onde a gente faz cursos para corretores aprenderem a vender um empreendimento imobiliário em específico. E nesses treinamentos que são online, a gente precisa comprovar que ele realmente sabe para que ele possa atender bem o cliente. E aí ali tem algumas provas que são bem objetivas, questões objetivas, onde ele escolhe alguma de letras, né, A, B, C, D, então algumas alternativas, e aí ele acerta ou erra e isso traz uma nota de 0 a 10, né? Se ele não tiver a nota suficiente, ele não está preparado para atender o seu cliente, né? Então esse é um exemplo que a gente usa e que eu acho que é muito válido, né? E aqui de novo eu queria só relembrar que é importante a gente saber bem qual é o objetivo dessa avaliação, né? Que o corretor saiba quais são realmente os pontos mais importantes. Então essas perguntas têm que ser muito bem escolhidas, porque são aquelas que ele vai ter que saber responder para ter essa nota mínima, né? E aí, de novo, se eu quero que ele saiba, eu tenho que dar para ele a oportunidade de refazer a prova, né? Onde ele vai olhar, vai refazer, vai olhar novamente o conteúdo, refaz, e aí ele, até que ele acerte e saiba exatamente o que é que precisa fazer. Então esse é um exemplo de uma avaliação somativa que eu queria compartilhar aqui. O segundo, a gente tem também na nossa plataforma da eBrain, é uma avaliação dos nossos cursos. E isso é muito comum, né, em aulas, para ver se o curso está sendo bem dado, se a plataforma está atendendo, né? Então são aquelas avaliações que são avaliações de satisfação, onde a gente avalia conteúdo, avalia material didático, a plataforma, né, a acessibilidade. Então, várias coisas que a gente avalia e que no final nós tomamos algumas ações corretivas, como a gente já fez juntas aqui, de mudar material didático, de pedir alteração de conteúdo. Então, a gente faz essas correções de percurso em função de um resultado de avaliação. A terceira forma de avaliar que a gente trouxe aqui é a avaliação em que todos os instantes de aprendizado são considerados. Ela geralmente vai acompanhando o progresso do aluno no decorrer do tempo. Então, ela é bem focada no desenvolvimento, na formação do indivíduo. Um exemplo, Andressa, desse tipo de avaliação formativa são os estagiários, né? Toda empresa tem seus estagiários e é isso mesmo, a gente passa uma atividade, vê como foi, acompanha o resultado, acompanha de perto. Ela é uma avaliação que ela não necessariamente precisa de uma nota, né, como é a somativa, ou de um diagnóstico para saber se está bem ou se está mal, mas que vai orientando ao longo do caminho e vai acompanhando ali para e passo o que a pessoa vem fazendo, né? Então esse eu acho que é um exemplo assim muito clássico de uma avaliação de estágio, onde você precisa de um estagiário que você precisa de um acompanhamento mais constante, né? Ou então algum trabalho que é muito crítico, né? Onde a gente precisa fazer avaliação o tempo todo, né? Do trabalho também, não só da pessoa, né? Se ela está aprendendo ou se ela não está aprendendo. Então, eu acho que nas organizações esses são modelos bastante comuns, né? Principalmente quando tem um funcionário novo ou um estagiário, onde ele precisa aprender uma tarefa, tem que ter alguém, o famoso senta do lado e ensina e acompanha, né? Então, acho que esse é muito usual e não depende necessariamente de uma nota, né? Sim, o próprio período de experiência, né, para quem não é estagiário, também entra nesse exemplo, né? Totalmente, um excelente exemplo também. E a quarta forma de avaliar que a gente trouxe é a autoavaliação. Essa é bastante conhecida nas organizações e é onde a pessoa se autoavalia, ela avalia critérios em relação a ela mesma.
Andressa, você sabe que a autoavaliação, ela é sempre uma avaliação que tem que ser feita com muito cuidado, né? Porque ela usa critérios que são diferentes, mas ela precisa ser muito bem explicada para que a pessoa seja realmente bem criteriosa e que que essa autoavaliação ajude de fato, né? Você sabe que eu me lembrei muito quando estava lendo esse material, o roteiro desse episódio do Laboratório de Educação, eu me lembrei muito de um curso que nós fizemos na Brain lá atrás e que eu e você fizemos juntas, inclusive, que era um curso sobre apresentação. E que tinha um momento em que nós éramos filmados e nós tínhamos que assistir o próprio filme fazendo a apresentação. E como aquilo foi difícil para todo mundo, porque ninguém queria se ver de fato fazendo essa apresentação, e realmente é difícil, né? Mas é ali que você vai se perceber, ver aquilo que pode melhorar, aquilo que incomoda e que você nem via que fazia, né? Então eu acho que esse é um exemplo assim muito bom de como uma autoavaliação pode ser bem utilizada, né? E aí, em outros momentos, existe. Nas empresas é muito comum avaliações de desempenho, onde tem uma avaliação do gestor, uma avaliação dos pares e uma autoavaliação, né? O pessoal chama avaliação 360 graus, onde você é avaliado de todos os lados e por si mesmo, né? E aí, muitas vezes, isso é ligado à parte comportamental, né? Porque quando é ligado a resultado, ele é muito objetivo, não precisa uma autovisão, né, sobre isso. Ela é importante no sentido de estimular o indivíduo a fazer uma autocrítica, né, a olhar para si mesmo, porque no dia a dia nem sempre a gente para fazer isso, né, que nem você deu o exemplo do vídeo, né, de olhar para si mesmo e entender o que eu posso melhorar, o que está legal, o que eu preciso continuar fazendo. Então, acho que a autoavaliação serve muito com essa intenção também, né, de parar para pensar sobre si mesmo. E como dá medo, né? Dá medo, assim, e a gente mesmo que faz muitas gravações aqui na Brain, quantas vezes você fala assim, não vou nem assistir essa gravação porque eu acho que ela não ficou boa. Assista, veja o que ficou bom, o que não ficou bom, né? Então, assim, esse encontrar-se consigo mesmo é muito importante para o seu crescimento, né? Então, ela no fundo é a avaliação que é a mais difícil, mas ela talvez seja a mais importante de todas. Bom, e a gente passou então pelas 4 formas de avaliar que a gente trouxe aqui para o pessoal. E agora a gente vai para a última dimensão da avaliação, né? Que é justamente o conteúdo. O que a gente vai colocar na avaliação, quais itens a gente quer avaliar. Você tem alguma dica, Letícia, para o pessoal de casa em relação ao conteúdo da avaliação? Se eu tenho alguma dica, Andressa, tenho. Lembre do objetivo e lembre da intenção dessa avaliação na hora de fazer as perguntas, né? Então, eu acho que é muito importante lembrar em relação ao conteúdo, tentar não direcionar muito a resposta de forma que você perca a capacidade de medir. Então, quando que isso pode acontecer? Quando você faz perguntas que a resposta fica muito evidente qual é a correta. Tem 3 ou 4 alternativas, onde tem 3 absurdas e uma é a correta. Você não está medindo de fato, né? Ou quando faz uma pergunta, quando é uma avaliação onde você quer avaliar não só um conhecimento específico, mas coisas mais abertas, que a pergunta seja elaborada de forma que não tenha respostas muito objetivas, sim ou não, né? Então, que a pessoa consiga discorrer mais sobre o assunto. Então, eu acho que é isso, é ser objetivo nas perguntas e especialmente que essa objetividade esteja ligada com a intenção do que essa avaliação quer fazer de fato, quer medir, para que essa avaliação serve. Andressa, tem mais uma coisa que eu lembrei que eu acho que é importante, é que a gente, nessas avaliações, faça o conteúdo da avaliação de forma a fazer a pessoa que está sendo avaliada pensar a respeito de alguma coisa e não simplesmente repetir, ou o famoso decorar, né? Que não seja só uma decoreba, mas que seja uma forma que avalie o quanto a pessoa consegue refletir em cima daquilo ou trabalhar o raciocínio em cima do assunto. Sabe que isso me fez pensar aqui sobre um ponto que a gente não comentou ao longo desse vídeo, que eu acho que é importante a gente falar. Que a gente está falando de avaliar um indivíduo, mas não necessariamente a gente precisa fazer isso de forma individual, a gente pode fazer isso de forma coletiva. Você quer comentar um pouquinho sobre isso?
Tem casos, sim, Andressa, em que pode acontecer isso. A maior parte dos trabalhos nas empresas não são feitos pelo indivíduo sozinho, são feitos por equipe, né? Então, a gente pode avaliar, sim, o resultado de uma equipe, o resultado de uma área, o resultado da empresa inteira, né? Então, assim, a gente pode, sim, fazer avaliações que são de um grupo, né? E a gente tem também outras formas de fazer avaliações, que são apresentações de trabalho, por exemplo. Às vezes é comum, né, uma pessoa ser avaliada por outras que estão olhando, como uma banca, uma apresentação de trabalho, né? Então, assim, aqui eu acho que até no Laboratório de Educação a gente já falou sobre criatividade, né? Sim. Aqui eu acho que vale muito isso, vale a criatividade de forma a você alcançar o objetivo que essa avaliação tem. Perfeito! Agora que a gente passou por todas essas dimensões da avaliação, é hora de colocar a mão na massa. Vamos colocar o jaleco, Andressa? Estava sentindo falta disso, é sempre o ponto alto do nosso vídeo. Vamos lá? É verdade, vamos lá! Bom, Andressa, agora que nós estamos devidamente paramentadas, eu quero saber o que você preparou para a gente de parte prática de avaliação. Dessa vez não fui eu que preparei, foi a nossa produção para nos avaliar. Olha só! Eles separaram algumas frases que eles vão colocar na tela para o pessoal de casa ver e a gente vai ler aqui com eles. E a nossa missão é responder se isso é fato ou é fake. Então a gente tem aqui algumas plaquinhas, fato ou fake, e conforme as frases aparecerem na tela, a gente tem que responder ali para o pessoal se a frase está correta ou ela é uma mentira. Entendi, então eu tenho também aqui. Vamos lá? Vamos lá! A intencionalidade de uma avaliação é um ponto-chave que pode definir o sucesso ou fracasso do processo avaliativo. E daí, Andressa, vamos dar um tempinho para o pessoal lá também de casa pensar um pouquinho? Vamos sim. Deu? Eu acho que é fato. Eu concordo. Eu acho que é fato. Se a intenção da avaliação não estiver muito clara, cuidado. Você pode errar feio, né? É verdade. Vamos para a próxima? Vamos lá. A forma e o conteúdo da avaliação devem refletir o seu objetivo. Eu acho que essa não precisa nem dar tempo para o pessoal pensar, né? A gente falou tanto disso, essa é fato. Bom, e a terceira afirmação, vamos lá. É benéfico as avaliações gerarem sentimentos de nervosismo, medo e estresse. E aí, pessoal? Muita gente que acredita nisso, sabe, Andressa? Vamos gerar um pouquinho de medo, porque daí a pessoa vai se empenhar mais e tal. Cuidado, cuidado, isso pode gerar bloqueio, especialmente nas organizações, e pode não atingir o objetivo da sua avaliação. Então, é fake. Então vamos para a próxima afirmação. Nós temos somente 4 formas de avaliar, através de avaliação diagnóstica, somativa, formativa ou autoavaliação. Daí, Andressa, essas foram as formas que você falou. Mas eu acho que essa é uma pegadinha, hein, para o pessoal de casa, para ver se o pessoal de casa realmente está atento ao vídeo. Prestou atenção ou não? O que você acha, Andressa? É fato ou fake? É fake, né? Existem várias outras formas de avaliar. Fake. Depende do objetivo que você tem, a criatividade é o limite, né? E aí tem muitas outras formas que não só essas 4 que você trouxe meramente como um exemplo para ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre a avaliação. E agora vamos para a última afirmação que o pessoal trouxe, vamos lá. As avaliações devem ser feitas sempre individualmente para que seja possível mensurar o desempenho de cada colaborador. E aí? A gente comentou sobre isso no finalzinho ali do vídeo também, né? Que existem formas de avaliar um grupo, não necessariamente o indivíduo. É isso aí. Então ela é fake, né? E também isso é bem comum as pessoas acharem, né? Tem que avaliar a pessoa individualmente, porque tem que ver se ela sabe, e isso muitas vezes causa um bloqueio, ou a pessoa não precisa saber dessa forma, ela não trabalha dessa forma, então isso não é verdade. Nas organizações você pode avaliar a pessoa trabalhando em conjunto com outras. Esse laboratório de educação, então, foi sobre avaliação.
E uma mensagem final para você que nos acompanhou até aqui é de sempre que você for fazer uma avaliação na sua organização, estar muito atento a qual que é o objetivo e a intenção dela, porque isso pode definir o sucesso do seu processo avaliativo. Quero aproveitar e agradecer a Letícia pela participação aqui, por ter compartilhado conhecimento com a gente. Obrigada, Letícia. Obrigada, Andressa. É sempre divertido estar aqui com você. Até a próxima. Até.